Eu quero saber do momento que ela confessou pra você. Porque ela não falou na mesma hora que ela era culpada. Que ela tinha Não, tirado a vida foi no do dia do marido interrogatório dela. dela, quarta-feira de manhã. Ela chegou pra você, ó, preciso contar o que aconteceu. Naquela quarta-feira, é assim, na segunda-feira, teve a primeira ida na casa dela, virou meia-noite, então já era terça-feira, foi cumprido o mandado de prisão. No dia seguinte, obviamente que a polícia normal nem me conhecia ainda, nem o salário, não falaram que ia buscar o colchão 3 horas da manhã. Falaram nada pra mim, né? O advogado de defesa vai falar pra quê? Falaram nada. Foram lá fazer isso, mas falaram, ó, vamos dormir, tá tarde, coisa e tal, amanhã se o senhor quiser, o senhor pode pegar cópia de tudo lá na DHPP, e marcamos o interrogatório dela pra quarta-feira de manhã, tudo bem, doutor? Então já tava marcado. Na terça aí eu fui pro DHPP, me inteirar do inquérito, saber o que tinha. Uma colega minha do escritório, que era a Flávia, que trabalhava comigo, foi para a delegacia de Itapevi. Foi para Itapevi, que é onde ela estava. E ela só chegou no meu escritório, depois a gente se encontrou meio que próxima noite. Ela falou: ó, Lu, ó, chorando demais, chorando. Ela falou que quer falar com você de qualquer jeito. É meio natural, né? A pessoa chorar, coisa e tal, é afastada da filha. Aquela delegacia em si tinha uma coisa que era muito. Era meio sombria e tinha uma água caindo o tempo inteiro que não parava. Um vazamento, sabe, da torneira, que era irritante o negócio. Igual fica coisa de filme de terror mesmo? Bem filme de terror, bem filme de terror. Aí foi na quarta-feira de manhã, quando eu cheguei no DHPP, eu chego no DHPP junto com os carros de polícia. Ali que eu percebi o tamanho da repercussão do caso. Porque na segunda, já tinha um pouco de imprensa lá. Eu saí pelo canto, ninguém me viu, tava tudo bem. Por volta de 1h da manhã. Mas na quarta, quando eu cheguei no DHPP, tinha muita gente. E eu vi todo mundo indo em cima dela. A única reação que eu tive foi ao encontro dela, colocar ela embaixo aqui do paletó, falar: vem comigo, vamos. Porque, veja, eu apanhei demais, imagino que ela deve ter apanhado. Como assim você apanhou? Nossa, tomei um monte de coisa nas costas, sei lá. Chutaram suas costas? Ah, soco, chute, um monte de coisa. Jornalista ali na hora, segundo alguns jornalistas, repórteres amigos, eles sempre falam: não, imagina. Não fui eu, não. É da câmera. Mas a câmera tá em cima, como é que vai pegar nas minhas costas, entendeu? Eu me lembro de eu passando pela catraca do DHPP, quebrando aquilo lá, porque... Pra entrar logo? Não, porque empurrado. Ah, você vai sendo empurrado até chegar, entendeu? Não tinha muito o que fazer. Mas ali em cima, a hora que cheguei lá em cima, e aí me falaram que o delegado tava com o Dr. Carrasco, que era o delegado, o divisionário do DHPP, tava lá com o diretor do DHPP, então ele falou: vai demorar um pouquinho. Eu fiquei conversando com ela, e ali conversando com ela, que ela falou do desejo dela de confessar. E aí minha orientação foi: olha, você já viu o que aconteceu? Não acharam nada? Você tem certeza que você quer? É a sua decisão? É por conta da minha filha. Vamos falar um monte de coisa, eu vou falar exatamente o que aconteceu. E o meu compromisso com ela foi: então você fala a verdade, de ponta a ponta. Quer confessar? Confessa exatamente como foi, principalmente nesses casos de repercussão, porque o elemento que eles acharem que não é verdadeiro é aquilo que eles vão utilizar para tentar dizer que tudo que você falou é mentira, e tentar tirar sua credibilidade, e tentar tirar o seu respeito perante o respeito que você ainda tenha perante a sociedade. Então tem que falar de ponta a ponta a verdade. Entendi. E tem um elemento que o perito Salada acredita até hoje que pode ter sido mentira dela, que ela agiu sozinha. Porque a Elise não é uma mulher muito alta, não seria uma mulher muito forte, e ela conseguiu arrastar o corpo do Marcos, que era um homem forte, para um quarto, sozinha, e dividir ele, né, em partes, sozinha. E outro elemento que, segundo o perito Salada, ficou documentado, é que tem cortes diferentes, como se tivesse duas pessoas cortando um corpo. Uma que sabia a técnica certa para cortar o corpo e a outra que não sabia tão bem. Não, então vamos lá. Com relação a esses dois elementos, o grande problema da perícia, na verdade dos peritos, é que eles conhecem até a primeira página do processo. Eles não estão na segunda página nem na terceira página. Porque o contraditório nesses casos é um contraditório que ele é diferido. Primeiro o Estado faz a prova deles, e depois você chama o réu para fazer a sua prova. O que eu provei no processo é que aquele laudo inicial necroscópico, que é onde o perito Salada ele se apoia para dizer que os cortes eram feitos de forma diferente,
e para dizer que não conseguiria carregar o corpo, ele está se baseando tudo, ou da distância do tiro, no laudo necroscópico que foi realizado por um perito que chama Jorge Pereira de Oliveira, que foi o laudo que eu desconstruí no processo inteiro. Então ele conhece até a primeira página, mas ele não conhece as outras perícias que foram realizadas ou a desconstrução daquele trabalho inicial, que foi um trabalho que infelizmente tinha sido muito mal feito pelo Estado. Muito mal feito. Da investigação? Da perícia. Da perícia médico-legal. Não mandou para um laboratório, você não tem uma fotografia, você não tem um mínimo raio-x, você não tem a ultrassonografia que seria necessária naquele caso, você não tem o anatomopatológico, você não tem absolutamente nada. E foi por isso que eu consegui convencer o juízo de que havia necessidade da exumação do cadáver, e com a exumação do cadáver, eu consegui desconstruir absolutamente tudo que tinha sido dito por esse perito inicial, que foi um perito que, embora ele tivesse um cargo muito grande no IML, ele era o segundo homem do IML à época, ele estava num plantão em Cotia, recebendo as partes que eram encontradas. Então, e aí quando a gente vai vendo aquele laudo necroscópico que ele fez, ele recebeu uma primeira parte, depois ele recebeu uma outra, ele faz um adendo, depois ele recebe uma outra, ele faz o outro adendo, fez 4 adendos. E não remontou o quebra-cabeça inteiro, ele só foi fazendo adendos. E aí você pergunta pra ele, mas quantas vezes já encontrou isso? Não, nunca. Então, como é que nesse caso você não se interessa para investigar? E aí você pergunta, mas você fez tudo macroscopicamente falando? Foi. Quer dizer, foi só no olho. Eu tinha que confiar no olho dele. Não funciona assim direito, né? É a época em que eu sou obrigado a concordar ou aceitar, pura e simplesmente porque ele é um funcionário público, não funciona assim quando a gente está tratando de ciência. E a ciência como é hoje. Nós estamos falando de ciência. Como diria o meu assistente técnico nesse caso, que é uma sumidade, né? Ele chama Samuel Jundi, que é um perito do Rio Grande do Sul, que já trabalhou na ONU, já fez perícias de exumações de ex-presidente. Então, ele é uma sumidade. O estranho seria se o corte fosse o mesmo no corpo inteiro. Por quê? Porque quando você vai fazer um churrasco, se você for comparar, a lâmina que começa, ela não é a mesma que termina. Porque conforme você vai fazendo os cortes, há o desgaste natural daquele fio de lâmina. E a não ser que você pare, você afie ela da mesma forma, os cortes vão ficar diferentes. E esse é o esperado. O esperado é que os cortes não fiquem iguais. Justamente por causa do fio da faca. Quando ela fala que usou uma determinada faca, não trocou de faca, então o corte tem que ser daquele jeito. Entendi. E com relação aos cortes, aí que eu vou falar com o Salada, eu já falei isso pra ele, falei, não teve nada de técnica naquilo. Eu me lembro que, pouco tempo depois, de ter pego o caso, meu irmão tava na minha casa. Eu tinha uma filha pequenininha, e aí quando você tem filha pequenininha, todo mundo quer ficar indo lá, então ele ia muito na minha casa, ele foi de final de semana, e meu irmão é médico. Ele é oftalmologista, formado pela Unifesp, eu vi uma família inteira de médicos, mas meu irmão ainda, naquela curiosidade de todo mundo, você tem foto aí do corpo no IML? Eu falei, olha, tem fotos que foram vazadas, mas na perícia oficial não tem foto. Tem fotos vazadas do corpo em cima lá, que você percebe que era uma mesa do IML, mas essas fotos tinham sido vazadas na imprensa. Ele falou, deixa eu ver. Quando ele pegou, ele falou, não é possível que ela fez isso. Dessa forma não é possível. Ele falou, como é burra? Porque meu irmão, né? Técnica. Não sou eu, hein? Não sou eu que chamei meu cliente, pelo amor de Deus. Meu irmão soltou essa frase. É porque é médico, mas pra mim, né? mas veja, pra mim, era uma coisa interessante de analisar alguém que entende da área, falando espontaneamente sobre algo que estava na denúncia, como tendo sido realizado com extrema técnica. Não. Ele olhou pra mim e falou, veja, o comparativo dele foi, já desmembrou um frango? Você vai por onde? Pelas juntas. Sim. Olha o corte, ele falou.
olha esse corte da barriga. Ela cortou na barriga. Ela falou, Deus. quando você corta na barriga, você pode pegar o intestino. Se você pegar o intestino, é um cheiro que não vai sair nunca mais dali. Porque você vai pegar justamente a pior área possível. Então, de técnica, 0. Agora, tinha alguma forma, de algum lugar, será que ela aprendeu a fazer esses cortes? E isso foi que eu levei pro júri, que sim. Era uma das coisas que eu surpreendi no júri. Eles caçavam. Quando você vê, você vai em fazenda de caças, ou você começa a estudar um pouquinho mais sobre essas caças e entender um pouco mais, quando eles vão caçar de animais grandes, de grande porte, tem desde javali até maiores. Então, não é o caçar pelo prazer de caçar. É o caçar com a ética de que você vai se alimentar por aquilo. Eu, particularmente, não consigo entender muito bem essas fazendas de caça. Nunca consegui entender. Eu também Mas não. esta é a forma que é colocado. Perfeito? Então, quando você abate o animal, você, caçador, tem que ir lá e desmembrar o animal, cortar o animal em pedaços e entregar para o chefe a parte que você quer que ele cozinhe para você. Entendi. Isso é função do caçador, dos caçadores, quando vão nessas fazendas de caça, e tem algumas pelo Brasil espalhadas. Então, por fotos e por depoimento em plenária, eu consegui demonstrar que foi ali que ela aprendeu a efetivamente a fazer essa forma de segmentação do corpo. Foi assim, né? Caçando E cortando animais. Cortando animais.